Bom, e chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. A Bíblia é a fonte, é aqui, é daqui que Deus fala e as águas jorram, é daqui. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 13 a 17. Essa é uma expressão, o tema está na palavra. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 19, 13 em diante. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Que o nome do Senhor seja engrandecido esta noite, neste santo lugar. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar em Tua casa, porque o foco da nossa vida é o reino em primeiro lugar. E nós sabemos, Deus, que neste altar há uma comunhão entre o trono de Deus e o nosso coração e o nosso espírito. Por isso, fala-nos, Pai, para a Tua glória. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, eu quero começar este recado, esta mensagem, este sermão, esta homilia, louvando ao Senhor, como um filho amado que eu sou, como uma filha amada que Tu és. Nós queremos sempre louvar a Deus, pelo Seu imenso amor, pelo Seu amor leal, pela Sua fidelidade. Queremos louvar a Deus porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. Queremos esta noite aclamar a majestade do Senhor, bendizer o Seu santo nome, que os nossos lábios perpetuamente louvem e engrandeçam ao Senhor, que a nossa alma possa se gloriar em Jesus Cristo, que nós possamos proclamar a grandeza de Deus para conosco, que juntos como igreja possamos exaltar o Seu nome precioso. Sim, o nome de Jesus é precioso, por todos os Seus atos maravilhosos, porque acima dos céus está a Sua glória, está a Sua majestade, está o Seu esplendor, está o Seu poder, está a Sua dignidade. Sim, amados, a glória e a força que lhe são devidos. Eu quero começar esta mensagem engrandecendo ao Senhor. Segundo lugar, eu quero lhe falar esta noite sobre identidade cristã. Porque, irmãos, aí nossa identidade é algo de suma importância. Vejam os senhores que, como cidadãos de um país,
todos nós temos que ter uma carteira de identidade. E sabe que o próprio Código Penal brasileiro diz que é crime de fraude tentar passar por outra pessoa. Quando alguém quer obter uma vantagem ou prejudicar alguém e usa o nome dessa pessoa, no Código Penal isso é chamado de falsidade ideológica, é fraude, é crime. Eu acabei de ler uma passagem bíblica, um texto que mostra um caso de falsidade ideológica espiritual. Falsidade ideológica espiritual. Vejam os senhores que Paulo estava em Éfeso e o Senhor estava operando maravilhas com a sua pregação através da vida de Paulo. Em Atos 19, diz a palavra do Senhor, 11 e 12, olha só. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Versículo 12. Ao ponto, vejam os senhores, de levarem aos enfermos os lenços. Levavam os lenços de Paulo, levavam também os seus aventais de trabalho, porque ele fazia tendas, e diz que diante dos lenços e dos aventais, as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Era um período maravilhoso. A igreja estava vivendo um período extraordinário. Veja que isto era um plano de Deus, porque no versículo 10, o Senhor diz, durou isto pelo espaço de 2 anos. Durante 2 anos, Deus usou Paulo de tal forma que os lenços dele, os aventais dele curavam os enfermos, espíritos malignos saíam. E ele disse que durante 2 anos havia o ensejo de Deus que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então Deus tinha um plano. Deus não trabalha na interrogação e no questionamento. Deus trabalha com planos, com fundamentos, com direções, com formas precisas de manifestar a sua glória. Diz que durante 2 anos, o plano de Deus é que toda a Ásia ouvisse a respeito de Jesus. Agora vejam os senhores, que logo no meio destas manifestações de Deus, por isso é que eu sempre digo, o diabo é sujo, ele é astuto, cria ciladas, cria setas, dardos, mentiras, enganos. Então, no meio desta manifestação de Deus poderosa, apareceram filhos do diabo tentando tirar vantagem. Eles eram exorcistas profissionais. E diz o versículo 13 que alguns judeus, exorcistas ambulantes, portanto faziam um exorcismo em diversos lugares, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, conjuro-vos, ordeno-vos, por Jesus, a quem Paulo prega, saiam dessas pessoas. Então, diz que eles tentaram, e diz os versículo 14, que os que faziam isso, que tentaram exorcizar, tentaram expulsar demônios, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o chefe da sinagoga, era o sumo sacerdote. Eles eram exorcistas, tentando. E aqui eu abro um parênteses para lhe dizer o seguinte, amado, Deus não é um negócio. Paulo diz, nós não mercantilizamos a palavra. Pedro disse, estão fazendo o negócio de vocês. Estes ambulantes exorcistas eram negociantes. Eles chegavam, pelo poder do seu exorcismo maligno, estavam habituados a negociar e a tramar contra a vida das pessoas, até que finalmente eles se depararam com Paulo. E eles viram em Paulo uma boa oportunidade. Eles pensaram assim, vamos fazer como Paulo faz. É simples o que Paulo faz.
Paulo diz assim: olha aqui, tem o meu lenço, sai a doença. E a doença saía. Em nome de Jesus, sai demônio. Então eles disseram: poxa, mas se Paulo faz isso de forma tão simples, qual é a questão de nós fazermos igual para ganharmos dinheiro? Então, a coisa começou a ficar muito feia. Diz no versículo de número 15: mas o espírito maligno respondeu. Olha só, gente, eu conheço a Jesus. Eu sei quem é Paulo. Agora veja a forma sarcástica do diabo dizer: mas vós, quem sois vós? Então as coisas começaram a ficar difíceis. E diz que o versículo 16, que o possesso de espírito maligno soltou sobre eles, subjugou, prevaleceu, desnudou-os, feriu-os e eles fugiram. Pastor, onde está o problema? Qualquer pessoa não pode invocar e dizer Jesus? Não. O problema estava na falsidade ideológica espiritual. O demônio foi muito claro. Ele disse: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. E foi sarcástico quando ele disse: mas vós, o que você tem? Quem é você? Quem é que está em você que te dá a capacidade de me repreender? Veja que o demônio não via neles qualquer autoridade para usarem o nome de Jesus. E eu quero dizer que só pode usar e confessar e declarar em o nome de Jesus aquela pessoa que é verdadeiro discípulo, o salvo, o eleito, o escolhido, aquele que confessa com a sua boca, que crê com o seu coração que Jesus é o Senhor, aquele que combate o combate da fé. Paulo explicou isso em 1 Timóteo 6,12, combate o combate da fé. Então, quem é que combate o combate da fé? Quem é da fé? Quem tem Jesus como Senhor. Quem tem Jesus como Senhor tem o privilégio e a autoridade de poder usar o nome dele. Eis aí vos dei autoridade em meu nome. Eis aí quem? Os escolhidos de Deus, os salvos. Os salvos têm autoridade no nome de Jesus. Paulo disse em 1 Timóteo 1,18: este é o dever que te encarrega o filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate. Firmado nelas, nas profecias, o bom combate. Então, meus irmãos, a vida espiritual é um combate, é uma guerra, e só é vencedor quem tem o direito de proclamar o nome de Jesus. O nome de Jesus na boca de uma pessoa não eleita não funciona. E o diabo sabe disso. O diabo me conhece e conhece você. Então, Filipenses 1,30, ele diz: tendes o mesmo combate que vistes em mim. Então, a vida espiritual é um combate. O indivíduo não pode chegar e começar como um exorcista ambulante, dizendo: em nome de Jesus sai, em nome de Jesus ser curado. Porque Deus não opera, a não ser em alguém que se converteu, que se submeteu. Por isso em Filipenses 1,27 diz: vivei acima de tudo, modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então os filhos de Cefas estavam lutando pela fé evangélica? Não. Quem é que estava lutando pela fé evangélica? Paulo. Quem é que estava combatendo? Paulo. Quem é que estava pregando? Paulo. Quem é que estava a dar testemunho? Paulo. Por isso é que o demônio disse: eu sei quem é Paulo. E o que Paulo pregava? O nome de Jesus. Então ele disse: eu sei quem é Jesus. Então vejam, os discípulos, Jesus já tinha dito isso aos discípulos, Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então quem crê? Quem tem Jesus como Senhor, quem se submeteu. Não é aquela pessoa que marca ponto de vez em quando na igreja, é aquele que prioriza o reino. Ah, meu Deus, é aquele que o coloca em primeiro lugar. Esse está autorizado por Deus, com o reconhecimento do mundo das trevas, a usar o nome do Senhor.
Ele disse, os que creem, então se creem em mim, no meu nome, não é no nome dos filhos de servas, não é no nome de exorcistas ambulantes, no meu nome, você tem o direito, você tem a autoridade, você tem o poder do meu nome, e aí você expele demônios, fala novas línguas, pega em serpentes, se alguma coisa mortífera não lhe fará mal, beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados em meu nome, porque creem. Então a condição sine qua non é crer, é ter Jesus como Senhor e Salvador, senão é falsidade ideológica, espiritual. Então, meus irmãos, a autoridade espiritual vem à vida do discípulo. Fora disto, é falsidade ideológica, espiritual. E muitas pessoas usam indevidamente o nome de Jesus, não o têm como Senhor e Salvador, mas usam, negociam, mercantilizam o nome de Jesus, não tem o sim nem o amém de Jesus. Em Mateus 7, 21 e 23, é uma das passagens bíblicas mais profundas que nós temos discutido aqui, fruto de uma das minhas teses, antigas teses que eu defendi, e disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quer dizer, para entrar no reino, tem que fazer a vontade do Pai que está nos céus, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em Teu nome? No Teu nome nós não expelimos demônios? Em Teu nome nós não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Não faz a vontade do Pai, não pode, porque o diabo também usa, em vez do amor, usa a caridade. Ele faz sinais, prodígios, maravilhas, da mentira. Faz milagres, da mentira. Então Jesus diz, apartai-vos, eu nunca vos conheci. Vocês que praticam a iniquidade, não têm o direito de fazer algo em meu nome, porque você tem a prática da iniquidade. Então o que aconteceu com esses 7 filhos de Cefas? O sumo sacerdote, o chefe da sinagoga, apanharam do diabo, amado. Foram envergonhados diante de todos os judeus e gentios que ali estavam. Foram envergonhados quando o demônio disse, e vós? Quem sois? Então o espírito maligno reconheceu a dignidade e reconhece do nome de Jesus. Perante este nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa. Então o diabo disse, eu sei quem é Jesus, com esse aí não dá. Ele é o vitorioso, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Rei de reis, Ele é o Senhor de senhores. Eu sei quem Ele é, eu reconheço essa autoridade e poder. E eu reconheço o caráter de Paulo, eu sei quem é Paulo. Então o próprio diabo não aceitou como de direito que os filhos dos Cefas usassem o nome de Jesus. Os senhores sabem que hoje em dia, muitos lugares de arte mágica, de artes mágicas, começam os seus cultos malignos, os seus cultos de feitiçaria, de cartomancia, de búzios, de exorcismo, lendo a Bíblia. Nós temos gente aqui na igreja que era desses caminhos subreptícios do diabo, da escuridão e das trevas. Dizia, apóstolo, o centro que eu participava, o pai de santo abria a Bíblia para começar lá o culto deles. Porque ele dizia assim, eu vou usar a Bíblia para eles pensarem que a Bíblia e Deus e o centro de Macumba é a mesma coisa. Estão enganados a respeito disso. Então, a feitiçaria, o tarô, a cartomancia, os búzios, as artes mágicas, os exorcismos, nada tem a ver com Deus. Nada tem a ver com o poder e a autoridade de Jesus. Nada tem a ver com a Bíblia. Há uma linha demarcatória entre qualquer poder e o cristianismo. O Senhor disse isso, o Senhor disse que
as águas do mar avançam até o limite que eu vou dar. Então há uma linha demarcatória entre o cristianismo e os poderes malignos, subreptícios, trevas, do ocultismo, do obscurantismo. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Disse Paulo em Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho. Quem não se envergonha do evangelho, diga amém. Diga, eu não me envergonho, apóstolo. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Só é salvo quem conhece o evangelho, quem conhece a mensagem de Jesus, quem confessa Jesus Cristo. Diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem que crer. Pode ser judeu, pode ser grego. Versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela aonde? No evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé é o evangelho. Evangelho é o poder de Deus. Então, eles pensavam que não havia contraditório entre o que Paulo pregava e o que eles pensavam. Esses filhos de Cefas, ambulantes exorcistas, pensavam que as suas ideias eram assim: toda religião é boa. Se Paulo vem com uma religião, nossa religião é boa, logo todas as religiões são boas. Eles achavam que todos os caminhos iam dar a Roma. Eles pensavam que poderiam imiscuir-se no cristianismo sem ter parte e direito da parte de Deus. Eles achavam que o Espírito de Deus estava também de acordo com aquilo que eles pregavam e viviam. Por isso, o demônio diz: olha só, eu sei quem é Jesus, eu conheço o caráter de Paulo, mas vós, quem sois? Isso é uma expressão de desprezo. Eu acho, e quero aqui, com muito temor e reverência, mansidão, domínio próprio, mas tenho que lhe falar. Eu acho que o diabo tem perguntado a muita gente aí fora, que se diz crente: quem é você? Você está bebendo, está fumando, está mentindo, está enganando, está indo na igreja? Quem é você? Eu conheço Jesus. Jesus não estaria no Rock in Rio. Você foi no Rock in Rio? Quem é você? Eu conheço Paulo, o caráter de Paulo. Você mente? Você pensa o quê? Que mentindo vai poder depois fazer o exercício do poder de Deus? Não pode. Pastor, mas aquele irmão que murmura, o diabo sabe quem mente, quem fuma, quem murmura, quem não refreia a língua do mal, quem fala dolosamente, quem faz o mal, quem não busca a paz. Você pensa que o diabo não sabe tudo isso? O diabo sabe tudo isso. Tanto que Pedro disse: você quer viver dias felizes? Queres ser feliz? Então olha, refreia a tua língua do mal, não fala dolosamente, não faça o mal, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O diabo sabe. Quando havia no passado da lei, há muitas dessas manifestações mentirosas para não haver culto, não é, bispo? Perdemos horas e horas. As minhas cordas vocais eram violentas, poderosíssimas. Eu acho que eu perdi muito das minhas cordas vocais, porque ficava horas e horas lá com o demônio, com o diabo, sai. E eu me recordo que várias situações se passavam na igreja. Ficava lá um irmãozinho: saia. E o demônio: não saio. Aí eu descia do púlpito e dizia: saia. Ele disse: ok. Não é que eu tinha algum dom, é porque o diabo sabe qual é o nosso caráter. O diabo sabe. O diabo sabe quem mente, quem acusa, quem murmura, quem deixa de vir à igreja por causa da balada, quem é que vai no final de ano nas praias tomar um passe de uma mãe de santo com abodo não sei de quê, quem é que guarda na carteira um negocinho escondido lá de 4 folhas, quem tem areia de cemitério. Ué, que o diabo sabe de tudo isso? Você sabe que
Ele disse: eu conheço Paulo. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Claro que ele não podia penetrar na mente e no coração de Paulo, mas ele via o caráter de Paulo. Um autêntico, legítimo servo de Deus, que o inimigo conhecia o seu testemunho, pelo seu caráter, pela sua verdade, pelo sim, sim, pelo não, não. Então, amado, não basta conhecer o nome de Jesus, tem que conhecer a pessoa de Jesus. É o que ele vem dizendo: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Diz que a estes Deus revela a sua aliança. Então, se eu tenho uma vida espiritual, eu venho aqui uma vez de vez em quando ao domingo, eu dou 52 domingos, eu dou 33 domingos para Jesus, eu dou 0,8% da minha vida. O diabo sabe. O diabo sabe. Quem são as pessoas que vivem aos pés do Senhor em oração? Quem são os fiéis dizimistas? O diabo sabe. Ele sabe, conhece o nosso caráter, amado. Então, nós temos que ser fiéis num mundo infiel. Nós temos que ser fidedignos, porque fidedigno é coisa rara. Nós temos que ter fidelidade, porque ela é a chave da vida vitoriosa. Quantas vezes um homem faz uma oração e Deus não responde? Porque ele brigou com a esposa, maltratou a esposa, falou, foi violento, foi agressivo. Depois vai lá no fundo do quintal, debaixo da mangueira, põe o joelho no chão e diz: ó Deus, tu me conheces. E Deus disse: ih, cara, como eu te conheço. Você acabou de maltratar a patroa. Aquela esposa que negocia vida conjugal, só tem vida conjugal se... E depois já ajoelha e diz: ó Deus, estou aqui protestando. E Deus diz: você está fazendo um ato demoníaco, porque você está usando a vida conjugal sabendo que o teu corpo não é teu, é do teu marido, o teu marido não é teu, é da tua mulher, e você está fazendo barganha com o teu corpo. Você não pode ter uma resposta. Eu te conheço. Olha, e o diabo sabe onde estão essas situações, porque ele disse: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, eu vi Paulo nas piores tentações do mundo, chicota, apedrejado, traído, ele nunca negou o nome de Jesus. Por isso eu conheço Paulo. Eu conheço Paulo. Eu vou lhe dizer, amado, existem alguns testes, e que Deus me dê esse tempo agora, que mostram a nossa relação com Deus. E eu espero, como teu pastor, o meu desejo e a minha oração é que você realmente, ao ser testado pelo mundo, o mundo diga: eu conheço Jesus e sei quem é você. Teu caráter está aprovado. Porque existem pequenas coisas que eu tenho agora que usar esses 15 minutos finais, que são testes. Em primeiro lugar, você sabe que nas pequenas coisas nós somos testados na nossa integridade, nas nossas escolhas morais. Por exemplo, não mentir. Se eu conseguir mentir um pouco, eu minto 2 poucos, 3 poucos, muito, muito e muito. Eu tenho que zelar pela minha vida para não mentir. Porque eu sei que mentira é a arma do Satanás. Ele é o pai da mentira. E você sabe que todos nós, na nossa carne, teríamos uma inclinação para mentir. Alguns irmãos dizem: não, mas eu não minto, mas eu omito. Isso tudo é conversa fiada. Nós não podemos mentir. Então, em Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, nas pequenas coisas, ele vai ser injusto também no muito. Se eu sou fiel no pouco, quando chegar o muito, eu vou ser fiel. Se eu for injusto nas pequenas coisas, eu vou ser injusto nas grandes coisas da vida. Você sabe que
todos nós temos uma vida privada, que é resultado depois da nossa vida pública. E eu me recordo, eu era um jovem, ainda nem era diácono na Igreja Nova Vida de Bom Sucesso. E eu vou lhe dizer uma coisa, já ali eu fui testado, amado, como ouro que é levado ao cadinho. De Bom Sucesso, antes de eu ser diácono na Nova Vida, pastor na Ilha do Governador, Piedade, até chegarmos aqui, a minha vida tem sido testada todos os dias. Se eu consigo ser fiel no pouco, quando chega muito eu sou fiel. Se eu consigo ser injusto, ou se eu for injusto no pouco, quando chegar ao muito eu vou ser injusto. É como aquele irmão que me disse: apóstolo, ore por mim, porque eu estou jogando na Mega Sena. Se eu ganhar, eu trago o dízimo aqui na segunda-feira. E eu disse: irmão, o irmão não vai trazer. O irmão não é fiel no pouco, como é que vai ser fiel no muito? Você não tem capacidade para dar 100 reais a Deus. Como é que, se você ganhar na Mega Sena 100 milhões, você vai trazer aqui 10 milhões? Você não vai, você nunca mais vai, nem sabe quem eu sou mais. Eu tive essas experiências várias vezes. Quando tínhamos igreja em Copacabana, houve um advogado muito rico, tinha uma causa imensa na época, olha, tem 20 e poucos anos, ele ia ganhar 30 milhões de dólares, era uma causa coletiva, centenas de pessoas que ele representava, e oramos de madrugada, de dia, de noite, foi um caos em torno daquele homem, e ele ganhou, e chegou num dia de domingo, ele me chamou no final do culto, que eu pregava lá em Piedade e pregava em Copacabana. Apóstolo, nem era apóstolo, evangelista, eu ganhei a causa. Eu disse: oh, glória a Deus toda a glória. Só que eu sinto no meu coração de Deus que eu não devo trazer os 3 milhões de dólares para a igreja, porque eu acho que o senhor vai se desviar. Você sabe que o bom jogador julga os outros por si mesmo. Como ele era verdadeiramente um cara perverso, ele achava que eu era perverso. Acabou ele por se desviar. A esposa dele depois morreu, enfim, aí é outra história. Nas pequenas coisas se vê a grandeza de um homem. Ser justo, fiel no pouquinho. Pastor, eu ganhei 100 reais, está aqui 10 de Deus. Ganhei 1000, está aqui 100 de Deus. Ganhei 100 mil. Se eu fui fiel no pouco, amado, nas pequenas coisas, eu vou ser fiel no muito. Agora, se eu começar a dizer: puxa, mais um culto, agora ele está falando que vai dar um diploma para quem ganhar alma, meu Deus, mais um fardo na minha vida. O diabo conhece essas expressões todas. Ele vai dizer: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, amado. Você não veio à igreja no outro dia por quê? Porque eu estava com não sei o quê. Amado, 52 cultos por ano, ou seja, um domingo por mês, das 52 semanas, dá 1,2. Que vida espiritual se eu der 1,2? Apóstolo, mas o senhor quer o quê? Eu não quero nada, eu quero que você seja fiel a Deus e coopere com Deus e se envolva com Deus, porque é nas pequenas coisas que nós somos provados e a nossa integridade é testada. Número 2. Deus usa os meus talentos, os dons e as habilidades para que a minha vida não seja uma vida egoísta. Sabe quando Deus dá um dom para cantar? Não é para você cantar e louvar para você, é para Deus. Você tem uma habilidade para alguma coisa, foi Deus que te deu, dons, talentos e habilidades. Ele não quer egoísmo. Não quer que nós vivamos para nós mesmos. Nós temos que colocá-lo em primeiro lugar. Os dons, os talentos que Deus me deu são para servir ao próximo. Meu chamado é para servir a Deus e ao próximo. Mas a bispa estava me dizendo: eu tenho um chamado para servir a igreja, a Deus e a minha família. Porque nós temos um chamado de Deus. Nós não podemos servir egoisticamente, dizer:
Oh, esse é o talento para mim, esta é uma habilidade que Deus me deu, mas é para mim, eu não vou dar, eu toco um instrumento, mas eu não tocaria na igreja nunca. Eu sou uma pessoa que tem capacidade de convencimento, eu nunca traria uma pessoa para a igreja. Amado, Deus não te deu talentos para você mesmo, Deus deu talentos para Ele. 1 de Pedro 4,10, ele diz assim: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça a Deus. Então nós recebemos talentos e dons. Imagina o talento e o dom que Deus colocou na minha vida se eu fosse um advogado criminalista. Tem milhões de advogados criminalistas. Senhor, mas se o senhor fosse um advogado criminalista, agora com Lava Jato você estaria rico. Eu quero lá saber de riqueza do mundo, mas eu quero saber de agradar ao meu Deus. Quem me tirou da cadeira de rodas e da morte daquele acidente não foi o curso de direito, mano. Não foi a advocacia que me tirou disso, foi Jesus. E Deus me dotou de dons e talentos para quê? Para o serviço dele, não é para o meu egoísmo de dizer, tudo o que eu sei, tudo o que eu tenho na minha cabeça, eu vou morrer com tudo isso. Eu criei uma universidade, ainda não voltou porque a universidade exige comunhão, em breve estaremos de volta, para passar isso que Deus tem na minha vida, amado. Terceiro lugar, Deus usa tempos difíceis para ensinar um fato muito importante na vida espiritual, chama-se perseverança. O fiel não desiste, o fiel não desanima. 1 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: não desanimamos, diga não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Deus quer o quê? Não desanime, perseverança, determinação. Amado, vocês não podem imaginar, ou quizás imaginem, a dor que era para mim não poder estar na igreja. Esse negócio de fazer culto do estúdio, eu ficava para morrer, terminava os cultos do estúdio sem ar para morrer, porque eu amo a casa do meu pai. Eu amo, porque é aqui que Deus fala, é aqui que Deus se move, é aqui que Deus transforma, é aqui que Deus regenera, é aqui que Deus faz-nos e nos ensina a ser justos e fiéis no pouco, para podermos chegar ao muito. Gálatas 6,9, ele disse: não nos cansemos de fazer o bem. Diga, eu não me cansarei de fazer o bem, porque há seu tempo, vai haver um tempo, um modo de Deus, que Ele vai nos dar o quê? Ceifa. Agora, se não desfalecermos, se não desistirmos. Tem ninguém que começa a vida espiritual, vai naquela pedalada, glória a Deus, é o primeiro a chegar à igreja, um mês depois já é o terceiro a chegar, 3 meses depois já chega depois do louvor, 5 meses depois já vem no amém do apóstolo. Desfaleceu, não ceifa. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, tempestuosos. Eu não recebo recessão econômica para o povo deste ministério. Eu não recebo desemprego. Agora, o que eu acredito é que Deus está usando essa dificuldade toda para nos ensinar a ser perseverantes. E finalmente, Deus testa nas pequenas coisas a nossa generosidade. Em 1 Coríntios 8 fala de uma igreja da Macedônia. Irmãos, vos fazemos conhecer a graça concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, não sei se tinha Covid, o que tinha naquela época, mas era muita tribulação, eles manifestaram uma abundância de alegria. Eles eram uma igreja muito pobre, mas diz que na profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, acima delas se mostraram voluntários. Olha só que linda essa passagem, amado. Ele disse: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Versículo número 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus.
este período que nós estamos vivendo também é uma prova da nossa perseverança e da nossa generosidade. Como teu pastor, eu quero que você seja um homem bem-sucedido financeiramente, uma mulher bem-sucedida, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Agora, você sabe o teste da generosidade. Tudo que nós temos é fruto e resultado da nossa generosidade. E o que não temos é quando retivemos. Então, quanto mais generoso você for, mais abençoado você é. Quanto mais você obedecer à visão, mais provisão vai ter na tua vida. E eu termino, em conclusion. Engrandecido, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Só Ele é o Todo-Poderoso, só Ele é o Senhor absoluto, só Ele é o autor da vida, só Ele é o consumador da fé, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Deus conosco, Ele é Emanuel. E certamente em algum momento da nossa vida, nós ouviremos alguém dizer: eu sei quem é Jesus, eu conheço você, mas vós quem sois? Que você responda: sou um servo obediente, submetido ao meu Senhor. Por reverência, curve a sua cabeça. A palavra, reverência à palavra. Pai amado e bendito, eu tinha muito mais para falar, mas talvez algum dos meus irmãos e filhinhos na fé nem suportassem. Chegará a oportunidade, e nesta hora reverenciamos, Senhor, a tua palavra, recebemos com ações de graças. Esta foi uma semente semeada no nosso coração, vai gerar temor, vai gerar tremor, vai fazer, Senhor, com que sejamos testemunhas, ganhadores de almas, porque o diabo anda ao derredor, tentando provar, tentando destruir, Senhor, pessoas cuja vida, ó Deus, não está de acordo com a palavra do Senhor. Faz-nos, Senhor, viver profunda e intensamente as verdades do reino, em nome de Jesus. O teu nome será exaltado e a nossa vida descansada e temente. Teremos o melhor dos céus. E a igreja diga amém, amém e amém, Senhor. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Quem precisar de voltar para casa, são 9h02. Quem puder ficar para cantarmos um corinho, nós amamos o louvor da igreja. Amém? Bispa. A bispa está pedindo, quando sairmos, devagar, não deixe aglomeração, não deixe de passar as mãos, álcool gel que está lá nas portas da igreja. Não fique aglomerados, só os núcleos de família que podem ficar juntos, os outros têm que dar um espaçozinho, tá bem? Por favor. Levante as suas mãos em gratidão ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos o selo da Tua palavra, Senhor. Porque quando nos perguntarem quem somos, nós diremos: somos filhos do Deus vivo, do Deus que opera em nós, do Deus que manifesta maravilhas através das nossas vidas, Pai. Pai, leva-nos em paz, em segurança, guardados de todos os males. Põe os teus anjos para nos guardar e nos tornar invisíveis, Senhor, nesta terra, nestas tribulações, Senhor. Senhor, nós cremos em Ti e no Teu poder. Por isso que saímos daqui felizes, abençoados e esperando o melhor de Ti, em nome de Jesus. Graça e paz. Você é filho de Deus. Quem Tu és? Diga: eu sou filho do Deus Altíssimo.